E se um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos estivesse preparando, em silêncio, o maior rompimento diplomático do século? E se essa ruptura não envolvesse mísseis ou tropas, mas algo ainda mais perigoso, o corte da confiança? Nos corredores gelados do poder em Ottawa, algo inédito está acontecendo. Em reuniões discretas, sem o alarde típico da política internacional, um novo plano estratégico está sendo desenhado. Um plano que pode reconfigurar o equilíbrio militar do Ocidente, expor vulnerabilidades profundas da maior potência do planeta e, principalmente, redefinir o papel do Canadá no mundo. Mas isso não começou com bombas, nem com tratados. Começou com silêncio. E com uma frase dita sem hesitação, mas com o peso de décadas de submissão estratégica. Não podemos e não devemos confiar nossa defesa nacional a mais ninguém. Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, dita em um tom quase diplomático. Essa frase reverberou como um trovão entre os pilares de Washington. Não era uma crítica direta. Não havia ofensa aparente. Mas o que ela dizia, nas entrelinhas, era ensurdecedor. O Canadá está cortando o cordão umbilical com os Estados Unidos. E não está perguntando se pode. Está avisando que já começou. É difícil imaginar essa cena. Um país acostumado a viver sob o guarda-chuva militar dos Estados Unidos, abrigado, protegido, muitas vezes ofuscado. Agora recusa, com elegância, continuar nesse papel. Mas a pergunta que surge imediatamente é: por quê? O que aconteceu com a confiança? O que levou o Canadá, tradicionalmente cauteloso, moderado, cooperativo, a assumir uma posição tão ousada? As respostas não estão apenas nos gabinetes. Estão no Ártico, onde o gelo derrete e os submarinos espreitam. Estão no Atlântico, onde o som de um motor nuclear francês ecoa em águas canadenses. Estão no céu, onde radares olham para o norte, não mais de Washington, mas de Canberra. E estão nos dados. Dados que revelam que a confiança no antigo aliado chegou ao ponto de ruptura. Por trás da diplomacia educada e das conferências de segurança está uma verdade incômoda. O Canadá não acredita mais que os Estados Unidos sejam um parceiro confiável. Afinal, como confiar quando acordos assinados são desfeitos por um tweet? Quando tarifas são impostas sobre produtos essenciais sem aviso, sob o pretexto de segurança nacional? Como confiar em uma potência cuja política externa muda a cada ciclo eleitoral, mas cujas armas estão estacionadas em seu quintal? Foi sob o governo de Donald Trump que a rachadura começou a se tornar visível. A imposição abrupta de tarifas sobre o aço e o alumínio canadense, dois pilares da indústria nacional, não apenas feriu economicamente o país. Feriu o orgulho, o senso de parceria e, talvez mais profundamente, o senso de segurança. Quando o parceiro mais próximo age como rival econômico, o que isso diz sobre a aliança militar que os une? Essas perguntas se tornaram recorrentes nos bastidores de Ottawa. Mas enquanto a maioria dos analistas buscava respostas econômicas, o governo canadense foi além. Buscou soluções estratégicas, não paliativas, e não dentro dos Estados Unidos. A virada começou silenciosa. A nomeação de Mark Carney, um ex-banqueiro com passagens por Londres e credenciais globais, não foi apenas uma escolha administrativa. Foi um sinal. Um líder com visão internacional que compreende tanto os mecanismos de poder quanto as fragilidades das alianças frágeis. Um homem que sabe que independência não se proclama, se constrói, com navios, radares e, acima de tudo, decisões. A primeira dessas decisões foi quase invisível para o público, mas não para quem acompanha a defesa. Uma comitiva canadense foi discretamente convidada a bordo do FS Tourville, um submarino nuclear francês da classe Barracuda, atracado em Halifax, a apenas 300 metros da fronteira marítima com os Estados Unidos. Não era uma visita de cortesia. Era uma demonstração de força, de tecnologia, de autonomia. E mais do que isso, um sinal de que o Canadá estava disposto a olhar para além da sombra americana. A mensagem foi clara, ainda que não dita. O próximo submarino canadense não será americano. E nem precisa ser. Com um orçamento de 60 bilhões de dólares canadenses, o maior da história naval do país, o projeto para modernizar a frota submarina é, na prática, a fundação de uma nova doutrina de defesa. Não baseada em interoperabilidade com os Estados Unidos, mas em soberania. Mas seria esse um movimento isolado? Um gesto simbólico de autonomia? Longe disso. Nos meses seguintes, mais sinais surgiriam. A compra de um sofisticado sistema de radar australiano, ignorando todos os gigantes do setor nos Estados Unidos. A revisão do contrato de 19 bilhões para a aquisição dos caças F-35. A aproximação com a Itália em acordos industriais e energéticos. Tudo conectado por um fio invisível, mas muito real. O fim da dependência canadense. Essa história está longe de terminar.
O que começou como um gesto silencioso já está ecoando entre chancelerias e comandantes militares ao redor do mundo. A aliança entre Estados Unidos e Canadá não está apenas sendo testada, está sendo redesenhada. E como toda mudança profunda, ela começa com uma pergunta simples, mas poderosa. E se não precisássemos mais deles? Você está andando na orla de Halifax, Nova Escócia. O ar é cortante, o vento carrega o cheiro do mar Atlântico. De repente, uma estrutura colossal começa a emergir no horizonte. Não é um navio pesqueiro, nem um cruzeiro turístico. É o FS Tourville, um submarino nuclear francês. Silencioso, letal e ancorado, a apenas 300 metros da fronteira marítima com os Estados Unidos. Essa não foi uma visita protocolar. Não houve desfile de bandeiras, nem cerimônia de boas-vindas televisionada. O que houve foi algo muito mais potente. Uma demonstração. Uma mensagem cifrada, mas clara o suficiente para ser ouvida do outro lado da fronteira. Pela primeira vez na história recente, o Canadá abriu suas portas navais para uma potência europeia no coração de seu território estratégico, e fez isso não como aliado passivo, mas como possível cliente. Porque sim, o Tourville não veio apenas mostrar força. Veio vender. E o produto em questão não é apenas um submarino, é independência. Com sua frota atual de submarinos obsoletos da classe Victoria, o Canadá enfrenta uma dura realidade. Seus veículos submersos, movidos a diesel, simplesmente não conseguem acompanhar as novas dinâmicas geopolíticas. Estamos falando de patrulhas no Ártico por semanas, até meses, em um teatro onde a Rússia avança, a China testa fronteiras e os Estados Unidos olham cada vez mais para dentro. Nesse contexto, a proposta francesa soa como música para os ouvidos canadenses. Submarinos da classe Barracuda, movidos por propulsão nuclear, com capacidade de operação estendida, tecnologia stealth avançada e autonomia verdadeira. Tudo isso sem depender de componentes americanos. Quando falamos de quem decide o que entra e o que sai do país. Falamos de quem vigia as águas onde estão instalados os cabos submarinos que transportam os dados do seu banco, das suas redes sociais, do seu trabalho. Falamos de quem garante ou não que o gás, a eletricidade, os alimentos continuem fluindo para as cidades onde moramos. Quando o Canadá decide não mais depender dos Estados Unidos para vigiar suas águas, ele não está só comprando submarinos. Está comprando o direito de decidir sozinho. E isso tem um peso gigantesco num mundo cada vez mais instável. Lembre-se, não estamos mais nos anos 90. Não há mais garantias. O que antes era certeza, como o apoio incondicional dos Estados Unidos a seus aliados, virou dúvida. Para muitos canadenses, essa mudança é palpável. Pense na pequena cidade de Esquimalt, na Colômbia Britânica. Lá, o estaleiro local depende há décadas da manutenção dos submarinos da frota Victoria. Mas com o novo plano de renovação, surge uma promessa: modernização, empregos de alta tecnologia, novos contratos. Pais e mães, que antes viam seus filhos deixando a cidade em busca de trabalho, agora começam a imaginar um futuro diferente. Um onde seus filhos possam trabalhar na construção de um novo Canadá. Mais independente, mais respeitado, mais preparado. É uma virada que mexe com o orgulho e com o bolso. O investimento previsto é de 60 bilhões de dólares canadenses, um dos maiores projetos militares da história do país. E desta vez, o dinheiro não vai para fábricas no Alabama ou no Texas. Vai para estaleiros na França e possivelmente para parcerias com empresas locais. Mas como toda decisão ousada, essa também tem seus riscos. Washington observou o movimento com desconforto. Submarinos nucleares, comprados de Paris? O tom nos bastidores do Pentágono não é de surpresa, é de irritação. Porque para os Estados Unidos, a defesa do continente norte-americano sempre foi um projeto de liderança unilateral. E ver o Canadá agir por conta própria é visto como insubordinação. Por que isso incomoda tanto? Talvez porque a autonomia seja contagiante. Talvez porque, ao ver o Canadá romper o padrão, outros países comecem a se perguntar se vale a pena seguir o mesmo caminho. A França já enxergou isso. O presidente Emmanuel Macron, um dos maiores defensores da autonomia estratégica europeia, sabe que cada venda como essa é mais do que um contrato. É um elo, uma aliança alternativa, um recado para o mundo. E esse recado está se espalhando. Há rumores de que Noruega, Dinamarca e até mesmo a Alemanha estejam observando o movimento canadense com atenção. A ideia de depender menos dos Estados Unidos em defesa, comércio e energia está deixando de ser tabu e está se tornando plano. Ainda existem contratos ativos com os Estados Unidos, estruturas como a OTAN e o NORAD, que mantêm os dois países interligados. Mas a escolha dos submarinos franceses mostra que o primeiro passo já foi dado. Há quem diga que essa decisão é meramente técnica. Mas quem entende de geopolítica sabe. Nada é apenas técnico. Submarinos nucleares não são apenas equipamentos. São declarações de intenção.
E a intenção do Canadá agora está mais clara do que nunca. Não seguir mais ordens, não comprar por lealdade, não aceitar mais a tutela americana como condição para sua segurança. E se você achava que submarinos eram apenas peças de guerra, pense novamente. Eles são o símbolo submerso de um novo tempo. Um tempo onde até os aliados mais próximos já não confiam no protetor de ontem. O oceano está agitado, as placas tectônicas da diplomacia estão se movendo e o Canadá, silencioso, firme, está navegando para longe da sombra americana. Imagine o seguinte cenário. Você está no Ártico, onde o silêncio é absoluto. Nenhum som de motor, nenhuma luz à vista. Mas há algo se movendo. Uma aeronave não identificada, talvez um drone, talvez algo mais. Agora, imagine que você é o Canadá. E quem está rastreando essa ameaça não é a Boeing, nem a Lockheed Martin, é a Austrália. O nome pode soar estranho para quem não acompanha a defesa. JORN, Jindalee Operational Radar Network, um radar do tipo Over the Horizon. Isso significa que ele não vê apenas o que está na linha do horizonte. Ele vê muito além, até 3.000 quilômetros além. Parece ficção científica, mas é real. E o Canadá decidiu investir mais de 6 bilhões de dólares canadenses nessa tecnologia. E aqui está o detalhe mais importante. Nenhuma empresa americana participou da licitação. Nenhuma. Em uma época em que a confiança entre aliados é mais valiosa do que qualquer contrato, o Canadá ignorou os gigantes da indústria militar dos Estados Unidos, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, e olhou para o outro lado do mundo, para a Austrália. Mas por quê? A resposta está no norte. Não o norte simbólico, o norte real, o Ártico. O Canadá tem o segundo maior território do Ártico, atrás apenas da Rússia. E com o derretimento acelerado das calotas polares, as rotas marítimas que antes eram inacessíveis agora estão se abrindo como cicatrizes no gelo. O Oceano Ártico está se tornando navegável, e com isso, militarizável. Navios russos já cruzam aquelas águas. Submarinos chineses testam sensores. Drones não identificados sobrevoam a região. E a pergunta é simples: quem está vigiando o teto do Canadá? Tradicionalmente, essa resposta era óbvia: os Estados Unidos. O sistema NORAD, compartilhado entre os dois países, garantiu a proteção do espaço aéreo norte-americano por décadas. Mas esse pacto, até então sagrado, está sendo silenciosamente revisto. E o que poucos entendem é o real motivo. O Ártico é agora mais importante para o Canadá do que para os Estados Unidos. Para os americanos, as ameaças vêm do Pacífico, China, Coreia do Norte e do Atlântico. Já para o Canadá, o futuro está ao norte. Recursos naturais inexplorados, rotas comerciais mais curtas, potencial energético imenso, e tudo isso está vulnerável. Foi justamente por isso que o radar australiano chamou a atenção de Ottawa. Diferente dos sistemas americanos, que são mais voltados à vigilância em cenários convencionais, o JORN foi desenvolvido para lidar com ambientes hostis, distantes, inóspitos, como o interior da Austrália, ou o Ártico canadense. Mas isso é só tecnologia? Não. Isso é política, diplomacia e, acima de tudo, desconfiança. Ao escolher a Austrália como parceira nesse projeto, o Canadá enviou uma mensagem sutil, mas poderosa. Não confiamos mais na estabilidade das alianças tradicionais, e o Canadá decidiu que os Estados Unidos não são mais bem-vindos nela. Será exagero dizer isso? Vamos aos fatos. Durante o governo Trump, uma série de acordos sensíveis foram abruptamente suspensos, revogados ou ignorados. A confiança foi quebrada. E mesmo com a administração Biden tentando restaurar a relação, o dano já estava feito. Hoje, mesmo diplomatas experientes reconhecem. O Canadá não sabe mais qual versão dos Estados Unidos terá como parceiro nos próximos anos. A versão cooperativa ou a versão isolacionista, tarifária, imprevisível? Os Estados Unidos ainda são o maior aliado militar do Canadá, mas também são sua maior fonte de incerteza. Diante disso, o governo canadense decidiu antecipar o futuro, reduzir riscos e construir, peça por peça, uma nova estrutura de defesa. Uma em que o Canadá possa operar sozinho, com tecnologia própria, ou com parceiros mais confiáveis ainda que mais distantes. A Austrália, nesse sentido, é quase um espelho. Um país da Commonwealth, aliado dos Estados Unidos, mas cauteloso, com preocupações semelhantes no Indo-Pacífico, com laços históricos com o Reino Unido e, mais importante, com know-how militar altamente valorizado. A defesa aérea não é apenas sobre guerra, é sobre vigilância, sobre resposta a desastres, sobre segurança de voos comerciais, sobre proteção de infraestruturas críticas, como usinas, aeroportos, cabos submarinos de dados. Quando o Canadá opta por assumir o controle direto sobre seu radar, ele está dizendo que não quer depender de decisões tomadas no Capitólio, em Washington, que não quer aguardar uma eleição americana para saber se continuará protegido. É um gesto de maturidade geopolítica.
E também de medo. Sim, medo. Porque o mundo está mudando rápido demais. E o que antes era previsível, hoje é um campo minado de incertezas. A guerra na Ucrânia, a ascensão da China, a volatilidade política nos Estados Unidos. Tudo isso força países como o Canadá a repensar sua posição. Mas aqui vem a surpresa. Ao escolher a Austrália, o Canadá também fortalece outra possibilidade que parecia remota até pouco tempo atrás, o ressurgimento do CANZUK, um bloco estratégico formado por Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Cultura semelhante, sistema jurídico comum, idioma compartilhado. E agora? Sistemas de defesa interoperáveis. Coincidência? No fim das contas, a instalação do radar australiano não é um projeto técnico. É um marco, um divisor de águas. A primeira vez, em mais de 70 anos, que o Canadá decidiu rastrear os céus do próprio território sem olhar para Washington em busca de aprovação. E isso assusta, porque quando os céus mudam, a Terra logo segue o mesmo caminho. Então, se esse conteúdo te impactou, inscreva-se no canal. Curta este vídeo, não por algoritmo, mas por consciência, porque conteúdo profundo precisa de apoio real para continuar existindo. E comente abaixo. Imagine investir 19 bilhões de dólares em um caça invisível, com velocidade supersônica, tecnologia stealth de quinta geração, integração total com o comando militar dos Estados Unidos. E depois disso, parar tudo. Congelar o contrato. Rever cláusula por cláusula e dizer, sem rodeios, que talvez o parceiro mais poderoso do planeta não seja mais confiável o suficiente para entregar sua própria segurança aérea. Foi exatamente isso que o Canadá começou a fazer. E como em um terremoto silencioso, os efeitos começaram a ser sentidos longe dali. Do Pentágono à OTAN, de Washington a Bruxelas, todos passaram a fazer a mesma pergunta. O que está acontecendo com o Canadá? Até pouco tempo, a aquisição dos 88 caças F-35 da Lockheed Martin era tratada como um símbolo incontestável da aliança Canadá e Estados Unidos. Era o maior investimento militar canadense em mais de 3 décadas. Um passo gigante na modernização da Força Aérea, alinhado com os padrões da OTAN, com interoperabilidade total com os sistemas norte-americanos. Mas, de repente, tudo mudou. O que parecia um simples processo de renovação virou campo minado diplomático. Quando o governo Trudeau fechou o contrato em 2023, a expectativa era de estabilidade política nos Estados Unidos, cooperação, continuidade. Mas o mundo mudou rápido demais. As eleições americanas voltaram a ameaçar com o fantasma de Donald Trump. E com ele, as tarifas, o isolacionismo, o nacionalismo econômico. Desde 2017, o Canadá viu-se como alvo preferencial das políticas protecionistas americanas. Tarifa de 25% sobre o aço. Tarifa de 10% sobre o alumínio. Barreiras para produtos agrícolas como leite, carne bovina e trigo. Não era só comércio. Era pressão. Era desrespeito. O parceiro estratégico se comportava como adversário econômico. A compra dos F-35 passou a ser vista por analistas e até por membros do próprio governo como mais do que um investimento militar. Era uma aposta de lealdade. Uma aposta que poderia custar caro se o aliado voltasse a agir como inimigo comercial. Mas tem mais. Tem algo ainda mais delicado. O F-35, embora seja um caça moderno, vem com uma longa lista de compromissos invisíveis. O avião está atrelado a sistemas de manutenção operados pelos Estados Unidos. As peças sobressalentes que só podem ser encomendadas sob aprovação americana. Atualizações de software que passam por servidores localizados nos Estados Unidos. Ou seja, o Canadá não está apenas comprando caças, está comprando dependência. E a questão fundamental que surgiu nos bastidores do Ministério da Defesa foi: estamos pagando bilhões para proteger nosso espaço aéreo? Ou para continuar acorrentados a um sistema que não controlamos? A essa altura, a frustração se espalhou entre generais, diplomatas e políticos. O ministro da Defesa, Bill Blair, foi direto ao ponto em coletiva recente. Esta é uma decisão estratégica. Trata-se de proteger a soberania canadense. Em palavras mais simples, o F-35 deixou de ser uma solução. Passou a ser um problema. E não é só o Canadá. Portugal, outro aliado histórico dos Estados Unidos e membro ativo da OTAN, também anunciou a suspensão de seu próprio processo de aquisição dos F-35. O motivo? O mesmo: instabilidade na política externa dos Estados Unidos, incerteza sobre a confiabilidade do fornecimento. Nuno Melo, ministro da Defesa português, foi ainda mais incisivo. Não podemos basear a segurança nacional em alianças que mudam com o vento. E é exatamente essa corrente de desconfiança que está se espalhando pela OTAN, lentamente, mas de forma profunda. A base de tudo começa a ruir. A ideia de que os Estados Unidos são o único fornecedor confiável para os sistemas de defesa do Ocidente. Aqui começa um jogo geopolítico fascinante.
Porque enquanto o contrato está sendo reavaliado, portas estão se abrindo silenciosamente. Fontes dentro do setor de defesa revelaram que representantes da Saab, fabricante sueca do caça Gripen, e do consórcio europeu do Eurofighter Typhoon já iniciaram conversas discretas com Ottawa. Ambos oferecem caças avançados, com custos menores de operação e, mais importante, sem dependência dos sistemas americanos. A Suécia, com sua tradição de neutralidade, e a União Europeia, com seu esforço recente de autonomia estratégica, representam um caminho alternativo. Um caminho que ainda parecia distante. Até agora, o que antes era impensável, ver o Canadá voando com caças europeus, está se tornando uma possibilidade concreta. Se o Canadá cancelar o F-35, o dano será muito maior do que uma simples perda de contrato para os Estados Unidos. Será um golpe direto na narrativa de que os Estados Unidos são indispensáveis para a defesa do Ocidente. Será o estopim de uma reação em cadeia. Será o símbolo de que até os aliados mais próximos estão prontos para seguir por outro caminho. E aqui está a ironia. Quanto mais os Estados Unidos pressionam economicamente o Canadá, mais aceleram sua independência estratégica. O que começou com tarifas, seguiu com aço e alumínio. Depois atingiu a agricultura. E agora atinge o coração da defesa aérea. Porque o momento que estamos vivendo não é apenas de crise, é de redefinição. O Canadá não quer mais ser coadjuvante no seu próprio destino. E isso significa muitas vezes dizer não ao parceiro mais poderoso do mundo. Não por orgulho, mas por sobrevivência. E enquanto os radares australianos já estão vigiando o norte e os submarinos franceses rondam as profundezas do Atlântico, o F-35 se transforma, dia após dia, no símbolo daquilo que o Canadá não quer mais ser: dependente. Tudo começou com uma frase seca, quase burocrática. Por razões de segurança nacional, os Estados Unidos imporão uma tarifa de 25% sobre o aço importado e 10% sobre o alumínio. Fria, técnica, inofensiva para quem não entende o que está em jogo. Mas para o Canadá, foi como levar um soco do melhor amigo. Era março de 2018. Washington anunciava ao mundo a primeira leva de medidas protecionistas sob a gestão de Donald Trump. Mas o alvo, naquele momento, não era a China, nem a Rússia. Era o Canadá. Sim, o Canadá. O país que fornecia o maior volume de aço e alumínio aos Estados Unidos. O país que compartilha a fronteira terrestre mais extensa do planeta com os Estados Unidos. Que lutou lado a lado nas guerras do século XX. Que cedeu território e logística para caças americanos. Que ajudou a proteger Nova York nos dias pós-11 de setembro. E foi esse país que, de repente, se tornou ameaça à segurança nacional, na visão da Casa Branca. Naquela manhã, enquanto operários da indústria siderúrgica canadense viam os gráficos das ações despencarem, uma certeza cruel começou a se formar. Não importa o quanto sejamos leais, seremos descartáveis, se for conveniente. A Sault-Ste-Marie, cidade operária em Ontário, conhecida por abrigar uma das maiores produtoras de aço do país, sentiu o impacto como uma pancada seca. Mais de 3.000 empregos diretos começaram a ficar ameaçados. Fábricas reduziram turnos, contratações foram congeladas. A confiança evaporou. E com ela vieram as perguntas. Por quê? Por que agora? Por que atacar um aliado? Washington dizia se tratar de uma decisão estratégica, mas os dados contavam outra história. Mais de 88% das importações canadenses de aço iam direto para os Estados Unidos, atendendo indústrias americanas, de carros a pontes. O alumínio canadense abastecia linhas inteiras de produção de aviões da Boeing e jatos comerciais da Gulfstream. E ainda assim, o martelo caiu. Tarifa, bloqueio, suspensão de contratos. Foi nesse momento que o Canadá entendeu algo fundamental. Alianças econômicas não sobrevivem a interesses unilaterais. E quando essa ficha caiu, uma mudança mais profunda começou a acontecer. Em retaliação, o Canadá impôs tarifas próprias. Alcançaram mais de 16 bilhões de dólares em produtos americanos, incluindo ketchup Heinz, papel higiênico, suco de laranja e até motocicletas Harley Davidson. O gesto foi simbólico e desesperado. Sim, o Canadá contra-atacou. Mas não venceu. Porque o problema não era a tarifa, era o que ela representava. O fim da ilusão de igualdade. Resumo do campo de batalha até aqui. Canadá. Maior fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos. Resultado. Tarifado como ameaça. Retaliação. Produtos americanos taxados no Canadá. Impacto. Prejuízos bilionários, desemprego e, acima de tudo, desconfiança. Mas os danos não pararam aí. Eles se alastraram. As políticas protecionistas se espalharam como veneno silencioso por toda a estrutura do comércio Canadá e Estados Unidos.
A agricultura foi o próximo alvo. Sob pressão do lobby rural americano, o governo Trump começou a restringir a entrada de produtos agrícolas canadenses. Leite, ovos, carne bovina, todos viram suas exportações despencarem. Em Saint-Hyacinthe, uma cidade ao sul de Montreal, mais de 2.000 famílias vivem da produção de laticínios. A maioria segue um modelo sustentável, com produção regulada por cotas, alto padrão sanitário e apoio governamental. Mas quando os Estados Unidos começaram a exigir acesso irrestrito ao mercado canadense, ao mesmo tempo em que restringiam a entrada de leite canadense em solo americano, o equilíbrio foi destruído. Os estoques cresceram, os preços caíram, fazendas começaram a fechar. Em protesto, um produtor colocou um caminhão-tanque cheio de leite estragado na frente do consulado americano, com uma placa: "Vocês não querem comprar, mas também não deixam vender. Qual é o jogo?" A provocação viralizou, mas o impacto foi brutal. Mais de 1.200 pequenas propriedades leiteiras fecharam entre 2018 e 2022 em todo o Canadá. Não porque o produto era ruim, mas porque o parceiro comercial decidiu mudar as regras, sem aviso. E foi esse padrão, essa arbitrariedade, que acendeu o alerta em Ottawa. Como garantir segurança alimentar, industrial e energética quando seu maior parceiro pode se transformar, de repente, no seu maior obstáculo? É nesse ponto que tudo começa a se conectar. Submarinos franceses. Radares australianos. F-35 em revisão. Não são decisões isoladas, são respostas sistêmicas a um trauma coletivo, o da instabilidade americana. Microconflito após microconflito, o Canadá começou a entender que sua posição como vizinho bonzinho não protegia ninguém, nem empregos, nem contratos, nem soberania. E aí vem a provocação. Se você não pode confiar no seu principal parceiro comercial, como confiar nele para sua defesa militar? Essa pergunta, que antes era sussurrada em gabinetes, hoje ecoa em discursos públicos. E mais, ela está moldando a nova doutrina canadense. Doutrina que agora valoriza a diversificação, acordos multilaterais e a busca por parceiros que respeitem regras, mesmo sob pressão política. O acordo comercial com a União Europeia é um reflexo disso. O fortalecimento do comércio com a Itália, que será aprofundado na próxima parte, é outro. O que era aliança virou dependência. O que era dependência virou risco. E o que era risco, agora é ruptura anunciada. E se eu te dissesse que o futuro da economia canadense pode estar nas mãos de um país com menos de um 20avos do seu território? Que enquanto os Estados Unidos impõem tarifas e travam acordos, um parceiro inesperado cruza o Atlântico com vinhos, turbinas e semicondutores? Esse país é a Itália. E ele está preenchendo, aos poucos, o espaço que os Estados Unidos deixaram vazio. Soa improvável, quase fantasioso. Afinal, quando pensamos em potências comerciais, Itália e Canadá raramente aparecem juntos no mesmo parágrafo. Mas é exatamente isso que torna essa aliança tão poderosa e tão subestimada. Tudo começou em silêncio. Nenhum anúncio oficial, nenhuma visita de Estado televisionada. Apenas números. E os números, como sempre, não mentem. Enquanto os Estados Unidos impunham tarifas, reavaliavam tratados e desafiavam a previsibilidade do comércio internacional, a União Europeia, com seu acordo CETA, Acordo Econômico e Comercial Global, abria caminho para algo raro, um fluxo estável, transparente e sustentável de mercadorias entre o velho e o novo mundo. O Canadá enxergou isso, e a Itália também. A Itália tem algo que poucos países oferecem em conjunto: tradição, mais flexibilidade, mais capacidade industrial de nicho. Enquanto as grandes potências europeias operam com burocracia e lentidão, a Itália domina os setores onde a excelência é essencial e a escala, secundária. Tecnologia alimentícia, equipamentos médicos, design automotivo, máquinas para a indústria farmacêutica, energia limpa. Tudo isso com uma filosofia que se encaixa perfeitamente no novo modelo econômico canadense: menos dependência, mais resiliência. Você sabia, por exemplo, que o Canadá está importando sistemas italianos para processamento de alimentos com menor uso de água e energia? Ou que startups italianas estão colaborando com universidades canadenses no desenvolvimento de baterias de estado sólido para veículos elétricos? Não são manchetes, são contratos, reais, em andamento, silenciosos. E enquanto isso acontece, algo mais sutil, porém mais profundo, está se desenhando: uma reconfiguração de alianças culturais e políticas. O Canadá é um país que valoriza a diversidade, que cresceu se vendo como ponto de convergência entre o Ocidente e o Oriente, entre o Atlântico e o Pacífico. E a Itália, por mais paradoxal que pareça, simboliza isso melhor do que os Estados Unidos hoje.
Em Roma, um primeiro-ministro dialoga com Bruxelas, Washington e Pequim na mesma semana. Em Turim, engenheiros desenvolvem componentes que servem para carros da Tesla e da Fiat. Em Veneza, designers de software trabalham com inteligência artificial enquanto degustam café expresso. A Itália é caótica, mas é, acima de tudo, adaptável. E nesse ponto se conecta com o Canadá de 2025. Um país em mutação, pressionado por crises externas, mas cada vez mais determinado a construir sua independência econômica com parceiros confiáveis, ainda que improváveis. Mas como isso se traduz em números e realidades tangíveis? Vamos olhar para o setor energético. A Itália é líder global em energia solar, eólica e hidrogênio verde. Desde 2022, empresas como a Enel Green Power estão atuando em parcerias com províncias canadenses para implementar tecnologias de armazenamento de energia em comunidades remotas. Isso significa que uma cidade no norte de Ontário, isolada e vulnerável a apagões, pode em breve ter sua energia garantida por painéis e turbinas criados na Sicília. Com a crise da guerra na Ucrânia e a necessidade europeia de substituir o gás russo, o Canadá percebeu que podia fazer mais do que fornecer energia. Podia liderar um eixo energético atlântico. Mas para isso, precisava de terminais, infraestrutura, logística. E sabe quem se ofereceu para cooperar? A Itália, por meio da Snam, uma das maiores operadoras de infraestrutura de gás da Europa. Enquanto os Estados Unidos ofereciam resistência, incerteza e contratos amarrados a interesses geopolíticos flutuantes, a Itália oferecia algo raro: boa vontade comercial. E talvez seja isso que explica a ascensão dessa aliança. Porque, no fundo, o que o Canadá deseja não é um novo império, é um novo equilíbrio, um ponto médio entre a potência hegemônica imprevisível, que foram os Estados Unidos, e os mercados fechados e centralizados da Ásia. Um parceiro europeu com um pragmatismo mediterrâneo e competência industrial. Um país que pode exportar vinho e satélites, energia e cultura, máquinas e confiança. E enquanto isso, as grandes corporações observam. Em 2024, a Fiat anunciou uma parceria com fabricantes de autopeças de Quebec para desenvolver motores híbridos com menos emissões. Em Milão, a Eni, gigante italiana do setor energético, abriu escritório focado em projetos no Canadá. Em Bolonha, uma feira de robótica industrial teve como país convidado o Canadá. É um novo eixo que está nascendo. Sem alarde, sem discursos, só acordos, só resultados. Mas aqui entra o microconflito. Será que os Estados Unidos vão aceitar passivamente essa reconfiguração? Nos bastidores, há pressões crescentes para que Washington revise o CETA. Que ele seja reequilibrado, ou até confrontado com novas barreiras. O motivo? Medo. Medo de perder espaço em um mercado que sempre consideraram garantido. Há momentos em que nações inteiras param diante de um espelho e se perguntam sem ruído, mas com urgência: quem somos de verdade? O Canadá está diante desse espelho agora. E o reflexo que retorna já não se parece com o que foi por tanto tempo. Por décadas, o país se posicionou como o aliado confiável, o bom vizinho, o parceiro equilibrado. Era o elo discreto entre potências, a extensão geográfica da diplomacia americana, a bússola moral em meio a tempestades geopolíticas. Mas algo mudou. E esse algo não começou com um discurso. Começou com um silêncio, um incômodo, um acúmulo de pequenos choques. Tarifa após tarifa. Acordo suspenso após acordo violado. A cada decisão unilateral vinda de Washington, o Canadá entendia. Não era mais possível fingir que tudo estava como antes. Muito mais que um tratado, Kanzuk representa uma virada emocional e histórica. Uma reconexão com raízes que vão além da geopolítica. Compartilhamento de cultura, valores democráticos, instituições sólidas, senso de comunidade. Ao lado do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, o Canadá enxerga uma possibilidade rara. Um pacto de iguais. Não há impérios nesse bloco. Não há centros que comandam periferias. Há países que se olham de frente, com as mesmas fragilidades, os mesmos desafios e o mesmo desejo de não depender de gigantes instáveis para se manterem de pé. É esse o ponto. O mundo hoje é marcado pela instabilidade, superpotências que agem como tiranos, alianças frágeis, feitas de interesses momentâneos. E nesse cenário, o Canadá precisa se perguntar: vai continuar apostando tudo em uma única carta, os Estados Unidos, mesmo com o histórico de traições comerciais e estratégicas? Ou vai construir um baralho próprio, com parceiros que jogam limpo e compartilham a mesa sem blefar? Kanzuk, nesse contexto, surge como resposta prática e simbólica. Prática porque permitiria livre comércio entre 4 economias complementares, mobilidade plena entre cidadãos desses países, cooperação em defesa, inteligência, inovação e energia, criação de um eixo alternativo entre o Atlântico e o Pacífico, sem depender de Washington, Pequim ou Bruxelas.
Simbólica porque colocaria o Canadá finalmente no centro de uma aliança em que ele não é mais o parceiro menor. Ele é pilar. E não se trata de uma ruptura emocional. O Canadá não está abandonando seus laços com os Estados Unidos, mas está deixando de se curvar. Está deixando de aceitar imposições disfarçadas de parceria. Está começando a dizer não. E mais importante, começando a dizer sim a novas possibilidades. Entre essas possibilidades está também o papel energético do país. O gás natural liquefeito canadense é uma peça que pode transformar completamente o equilíbrio de poder nos próximos anos. A Europa precisa dele. A Ásia quer alternativas confiáveis. O mundo inteiro busca estabilidade. E o Canadá tem hoje uma das fontes mais limpas, acessíveis e seguras do planeta. E com o apoio certo do Reino Unido, da Austrália, de parceiros do Kanzuk, o país pode se tornar mais do que um exportador. Pode se tornar um eixo energético estratégico para o Ocidente. Imagine isso. Navios canadenses saindo do Pacífico com LNG para abastecer a Nova Zelândia e o Sudeste Asiático. Navios cruzando o Atlântico em direção a portos britânicos e terminais italianos. O Canadá garantindo não apenas energia, mas também confiança em tempos de escassez e conflito. Essa é a visão. Esse é o caminho que está sendo construído. E agora, talvez pela primeira vez em sua história moderna, o Canadá não está apenas respondendo ao mundo. Ele está moldando o seu entorno. Ele está traçando sua própria linha de horizonte. Não é um rompimento explosivo, não é um grito, é um gesto calmo, mas irreversível. É como quando alguém decide sair de uma casa onde sempre foi hóspede e começa, finalmente, a construir o próprio lar. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Essa série foi construída com profundidade, pesquisa e, acima de tudo, com respeito à sua inteligência. Se você está aqui até agora, é porque se importa, e isso já te coloca à frente de muita gente. Nos vemos em breve no próximo conteúdo.